França, 1483. Nasce em Chinon, uma vila medieval francesa, um dos mais emblemáticos autores da história. Segundo muitos, um monumento da literatura mundial, comparado inclusive a Dante, Shakespeare e Cervantes. François Rabelais. Rabelais viveu uma vida interessante e bastante intrigante, que de muitas maneiras se refletiu em sua escrita. Ele possuía o que poderia ser considerado uma atitude controversa e gostava de satirizar quase tudo, incluindo religião, educação escolar, a elite e o poder. Tudo isso tornou o autor uma espécie de sujeito politicamente incorreto de sua época, quase meio milênio atrás. Foi em 1532, aos 49 anos, que Rabelais publicou sua obra-prima, os clássicos Pantagruel, de 1532, e Gargantua, de 1534. A vida de Gargantua e seu filho Pantagruel é contada em uma coleção de 5 livros, uma pentalogia de romances que fala das aventuras desses dois personagens que descendem de uma longa dinastia de gigantes. De acordo com Rabelais, a filosofia do seu gigante Pantagruel, o pantagruelismo, se baseava numa certa alegria de espírito confeitada no desprezo pelas coisas fortuitas. No dicionário, pantagruelismo é uma filosofia que se caracteriza pela vida descontraída e pelos interesses epicuristas, ou seja, diretamente ligada à busca dos prazeres. Em outras palavras, pantagruelismo é a arte de apreciar a vida mundana. Mas para alcançar a felicidade pantagruelista, havia um pré-requisito, muito defendido por Rabelais, que poucos homens da época conseguiram cumprir. Nos dias de hoje, inclusive, esse é um pré-requisito que continua sendo um caminho estreito, que poucos ousam entrar. Sem esse pré-requisito, o pantagruelismo se torna um mal, o mal do século. Muitas vezes podemos pensar que um tipo de literatura produzida há quase meio milênio atrás, um tempo distante do nosso, pode não ter nenhuma relação com a gente. Mas será que isso é verdade? Será que o tempo é capaz de nos afastar de certas coisas, costumes e estilos? É isso que vamos ver a partir de agora. François Rabelais foi quase tudo: monge franciscano, depois beneditino, quase expulso da igreja por ter tido 3 filhos, secretário na corte de Francisco I, tradutor de grego e latim, médico pela Universidade de Montpellier e professor de medicina no Hospital de Lyon. Como era comum ao Renascimento, sua curiosidade era infinita. Versado em línguas antigas e modernas, foi um legítimo polímata, alguém que transita em diversos saberes e ciências, da filosofia, magia e astrologia, à anatomia, fisiologia, cabala e hermetismo. O texto de Gargantua e Pantagruel é escrito numa veia humorosa, bastante extravagante e satírica, e apresenta muita crueldade, humor negro e violência. Vários capítulos são preenchidos com listas de insultos explícitos e vulgares. Os 5 livros narram as aventuras dos protagonistas nos limites da gargalhada. Seus escritos foram repetidamente condenados não só por líderes religiosos, mas também por acadêmicos da prestigiada Universidade Francesa de Sorbonne, que consideravam sua obra de mau gosto e a taxaram de obscena. Apelidos como lambe-rabo e beija-cu são comuns ao longo da obra. Dicas de como limpar a bunda também se faz presente. O clima de opressão religiosa que prevalecia na época era tratada com desconfiança e seus contemporâneos evitavam mencioná-la. Sua obra une excesso, glutonice e nonsense. É o bizarro em doses muito elevadas. Dessa característica de excesso nasce o adjetivo pantagruélico, de Pantagruel, relativo a refeições fartas. Típica é a expressão banquete pantagruélico. Segundo o epicurismo, linha filosófica que influencia o pantagruelismo, o estado individual de plenitude e felicidade, em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. A arte de apreciar a vida mundana trazida por Pantagruel é uma arte que satisfaz as necessidades de um novo tipo de homem nascido na época da fusão da Idade Média com o Renascimento. Um homem que estava se libertando de dogmas opressores e ansiava por um novo tipo de liberdade. Se a filosofia do pantagruelismo é, como afirmou Rabelais, uma certa alegria de espírito, conservada no desprezo das coisas que fogem ao nosso controle, podemos considerar os protagonistas Gargantua e Pantagruel como um modelo vivo do seu alegre sistema de pedagogia. Pantagruel e Gargantua não são ogros cruéis,
mas sim gigantes bondosos e glutões. Este gigantismo lhes permite descrever cenas de festas burlescas, reuniões fartas que provocam gargalhada por meio do ridículo e do grotesco. A infinita gula dos gigantes abre as portas a numerosos episódios cômicos. Por exemplo, depois de uma gestação de 11 meses, o parto de Gargantua é tão difícil que sua mãe ameaça castrar seu pai, o Sr. Grangousier. O gigante nasce pedindo cerveja e com uma ereção de várias jardas de comprimento. Fato esse que proporciona muita diversão em capítulos futuros. Depois de uma educação indiferente em casa, ele é enviado para Paris, onde as multidões o irritam tanto que ele afoga milhares de civis numa enchente de urina. Os sobreviventes riem tanto que a cidade é renomeada para Paris. O recurso de Rabelais a usar gigantes em suas obras permite alterar a percepção normal da realidade, apostando em uma aplicação deliberada de desproporcionalidade. Os gigantes e o exagero são símbolos que andam juntos na obra do francês, sendo Gargantua e Pantagruel seus maiores representantes. Uma segunda definição de pantagruelismo no dicionário é comportamento ou modo de pensar dos que se preocupam exclusivamente com os gozos materiais e prazeres da vida. Aqui se encontra parte do problema que persiste até os dias atuais. Quando as preocupações e a atenção do ser humano são exclusivas dos prazeres da vida, ou seja, quando apenas o epicurismo se torna a referência, o pantagruelismo se torna um mal. E esse mal está presente em grande escala nos dias de hoje. Vamos entender melhor por que o pantagruelismo é, hoje em dia, dada essa característica, um problema. Mas primeiro precisamos entender as características que fazem parte dessa filosofia para podermos então perceber o elemento que está faltando. Muitos trechos dos livros são enigmáticos e confundem o leitor. No aviso ao leitor de Gargantua, Rabelais diz querer antes de tudo fazer rir. Depois, no prólogo, sugere com seriedade que todos reflitam em um sentido mais profundo por trás do aspecto grotesco. Já na segunda metade do prólogo, porém, critica os comentaristas que buscam sentidos ocultos nas obras. Com essa bipolaridade toda, conclui-se que Rabelais quer deixar o leitor perplexo e procura ambiguidade para perturbá-lo. Essa ambiguidade mostra também como o carnavalesco exagerado se une com o humanismo, ou seja, o bizarro se conecta com a bondade. Deixando de lado a obscenidade e a sátira, Rabelais e seus escritos incorporam muito o espírito humanista da Renascença. Em um determinado trecho, ele narra como Gargantua, sob a tutela do professor Ponócrates, livrou-se lenta, mas seguramente das suas futilidades. E em vez de dividir seu tempo nos passatempos meramente suínos de comer, beber e dormir, começou a empregar suas horas em conversas sensatas e em exercícios adequados para o corpo e para a mente. Em Rabelais, o humanista, há uma mistura de duas filosofias aparentemente inconciliáveis, como o epicurismo que já citamos, a filosofia dos prazeres moderados, e o neoplatonismo, que reconhece a existência de um só Deus, onde tudo deriva desse ser divino e toda a criação possui seu reflexo. Ou seja, junto aos prazeres havia a visão transcendental. Estamos falando da junção de uma vida que aproveita os prazeres com liberdade, ri sem pensar nas coisas fortuitas, avacalha os inimigos com sátira e cinismo, ao mesmo tempo que tem a percepção do divino e lhe dá o seu devido respeito. A concepção filosófica de felicidade afirma que não é algo que se possa sentir ou experimentar num determinado momento. É a qualidade de uma vida inteira. A vida feliz é uma vida boa. Na verdade, Aristóteles chega ao ponto de dizer que é necessário esperar até que a vida de um homem termine antes de podermos julgar com precisão se foi ou não, como um todo, uma vida feliz. A felicidade é uma qualidade que deve acompanhar todas as atividades. Anício Boécio afirma que a felicidade é um composto do summum bonum, bem maior em latim. Inclui bens externos ou corporais, como riqueza, saúde e prazeres corporais, bens sociais, como honra, amor, amizade, paz civil e justiça, e atributos intelectuais, como compreensão, conhecimento e sabedoria. A posse de cada um contribui para a realização ou perfeição da natureza do homem. Cada um, portanto, é desejado como um meio para a felicidade. Platão define felicidade como uma harmonia dentro da alma, o bem-estar espiritual dos verdadeiramente virtuosos. Para ele, nada externo pode tornar infeliz um homem moralmente bom. Contudo, para descobrir o que é uma vida boa, os homens devem primeiro adquirir certos tipos de conhecimento. Sócrates, como Platão,
atribui ao espírito o papel essencial na obtenção da felicidade, porque ao desenvolver qualidades espirituais, a pessoa torna-se sábia. Immanuel Kant acredita que a felicidade deveria ser a consequência, não o propósito da ação moral. Devemos nos esforçar não para ser felizes, mas para merecer a felicidade. Quando perguntaram a Aristóteles o que é felicidade, ele respondeu: a felicidade é uma atividade da alma de acordo com a virtude perfeita. Ao longo dos tempos, uma interpretação recorrente da citação acima alega que a felicidade não é estática, mas uma atividade constante. Todas essas características, em graus variados, são encontradas no conceito de felicidade que Pantagruel representa. O pantagruelismo é uma filosofia de vida cujo princípio básico é a autoautonomia. O homem tem o poder de corrigir e retificar suas tendências. Graças à razão, ele permanece livre de sua natureza. Ele é capaz de reprimir desvios e permitir que apenas os bons instintos floresçam. Cabe ao indivíduo perceber os limites da condição humana e agir com sabedoria e honestidade. Na obra de Rabelais, a ideia de felicidade é simbolicamente representada pelas palavras-chave introduzidas nos prólogos dos primeiros 4 livros: beber, rir, rezar e moderação. O beber está ligado aos prazeres do epicurismo. O rir também se conecta à vida festiva. O rezar traz a orientação transcendental da vida. Mas agora vamos focar na moderação, tão necessária para sustentar uma das principais características do pantagruelismo, a liberdade de escolha. A moderação foi adotada por Rabelais a partir da doutrina da razão áurea, formulada por Aristóteles. Para alcançar a felicidade, além de outras exigências, os homens devem comportar-se quase constantemente com moderação. Eles devem agir de modo a buscar o meio termo entre 2 extremos, relativa e pragmaticamente. Este é um dos padrões comportamentais mais essenciais do pantagruelismo. Para muitos pesquisadores, essa citação revela as noções filosóficas básicas de Rabelais. Ele afirma que não decidimos pela aventura, mas uma vez tomada uma decisão, executamos-la sem hesitação, com total submissão ao nosso destino. O primeiro degrau, entretanto, é achar assistência e guiança para fazer escolhas sábias. O próprio Pantagruel enfatiza que a tomada de decisão sábia e sua consequente ação são os aspectos mais importantes de uma existência feliz. Todos os consultores são unânimes em afirmar que existe na natureza a coincidência de opostos. O próprio indivíduo deve escolher entre eles, mas a consequência final dessa escolha é imprevisível. Esta liberdade de escolha e vontade é um privilégio dado por Deus. Mas aqui vão algumas dicas pantagruélicas para termos escolhas sábias. Em primeiro lugar, para fazer uma boa escolha, antes de mais nada, elimine tudo que é irrelevante nas informações que recebe. Em segundo lugar, faz tudo o que pode para estar em boas condições físicas, para que as suas faculdades mentais funcionem da melhor forma. Em terceiro lugar, deixa decorrer tempo suficiente desde a apresentação das provas, a fim de avaliar os fatos na sua devida perspectiva, ou seja, tenha calma em julgar. A liberdade de vontade para agir de forma autônoma e sábia é dificultada por muitos obstáculos. Em alguns casos, é preciso escolher cegamente e confiar-se ao destino. No entanto, existem muitas orientações e opções variadas fornecidas pela religião, pelo conhecimento e pela experiência para evitar a atitude debilitante. A conclusão destas consultas estabelece que, para exercer sabiamente a liberdade de escolha dada por Deus, é preciso examinar todas as fontes disponíveis e escolher entre o conhecimento disponível com discernimento, desapaixonadamente e responsavelmente. Isto é o máximo que o intelecto humano alcança. As opções são muitas, em alguns casos obscuras, mas é preciso escolher uma. O progresso não é, portanto, apenas um dos temas da felicidade social. Há também um progresso do indivíduo, como um ser físico e moral. A medicina tem sua importância no desenvolvimento da felicidade. Já sabíamos, no século XVIII, que é ingênuo e perigoso querer ser feliz sem o corpo. Mas é a educação, no seu sentido mais amplo, a responsável final pela felicidade e pelo progresso individual. As questões-chave como a perfeição, a liberdade, a capacidade de controlar as próprias inclinações, a moralidade, a saúde, a pedagogia, o conhecimento de si mostram que estão integradas numa noção de progresso e são as mesmas que são básicas ao conceito de felicidade. Isso é pantagruelismo.
Segundo Gargantua e Pantagruel, o homem pode agir para aprender, para progredir, para evitar ou remediar os males que lhe acontecem. Esta é a essência do otimismo subjacente ao sistema pantagruelino. Alegria e prazer também são sinais da natureza aos quais todos deveriam obedecer. Obedecê-los com razão e moderação significa viver feliz, segundo a natureza. O problema aqui é que a moderação, característica do pantagruelismo que falamos há pouco, ficou de fora de tudo isso. Sobre a vida festiva, no prefácio de Gargantua, o próprio autor afirma que riso é próprio do homem. Rabelais nos diz que o riso é terapêutico. O riso, além de seu significado extenso, assume sua essência mais plena e é diretamente incorporado ao pantagruelismo. Adota o elemento estoico da coragem diante dos infortúnios. Se as circunstâncias ultrapassarem o poder de controle do homem e ele não puder remediar os males do mundo exterior, ele poderá tornar-se independente dele e cultivar um distanciamento filosófico. É a famosa indiferença pantagruélica. Neste aspecto, essa indiferença tem grande semelhança com a liberdade de emoção dos estoicos. O riso ativa essa indiferença. Segundo Rabelais, isto é o máximo que a autoautonomia pode alcançar. Mesmo dentro deste limite de controle diante da vida, o homem pode, em grande medida, forjar a sua felicidade. Festas, diversão e atividade constante eram o estilo de vida feliz de Gargantua, assim como de seu pai. Gargantua soube conciliar sabedoria e prazer. Para os antigos pantagruelistas, isto era perfeitamente possível porque eles seguiam uma visão de mundo unitária, que rejeitava o individualismo e se concentrava na estrutura de grupo. Com tanta coisa boa assim, você deve estar se perguntando: então por que o pantagruelismo é um mal? Digamos que ele não é, mas se tornou. O pantagruelismo representa um conceito de felicidade baseado principalmente no princípio de que o homem é perfectível, ou seja, é suscetível de ser aperfeiçoado e melhorado. E por esta característica inerente, a felicidade está ao seu alcance. Outro fator importante para viver essa felicidade é a liberdade de escolha, um bem interno de todo homem, mas que traz consigo uma responsabilidade que nem todos querem olhar. Ou seja, somente aquele indivíduo que recebeu o treinamento adequado estava mais bem equipado para fazer um julgamento prudente e escolhas sábias em sua vida. Esse treinamento é fundamental na condução de uma vida pantagruelista feliz. Para o pantagruelismo, em essência, a liberdade de escolha sem a sabedoria é um grande perigo. Você já consegue fazer alguma ligação de tudo isso com a nossa sociedade atual? O pré-requisito para a felicidade pantagruelista, segundo Rabelais, é alcançar um conhecimento sólido e amplo. Uma boa educação deve capacitar a alma por meio de uma forte doutrinação da virtude, dos bons costumes, da reverência aos pais e a Deus. Deve ampliar o conhecimento e imprimir uma atitude saudável em relação às necessidades corporais e à beleza. A maior parte de Gargantua, livro sobre o pai de Pantagruel, trata de problemas de educação e problemas de formação do ser humano. Gargantua propôs inclusive um sistema renovado de educação e fundou uma sociedade referência para esse modelo. O ideal de felicidade acalentado por Gargantua era a abadia de Telemann, uma espécie de comunidade, na qual Gargantua dirigia com a dignidade de um pai espiritual, na qual os habitantes gozavam de total liberdade. A felicidade ainda era concebida em termos de coletividade. Lá, Gargantua realizou-se o ideal de uma vida comunitária perfeitamente livre e feliz. Na abadia se encontraria uma elite privilegiada e educada de homens e mulheres nobres, vivendo em belos ambientes renascentistas, sob a regra mágica e dourada de faça o que você quiser. Em essência, Rabelais descreve não um mosteiro, mas uma cidade-estado renascentista italiana idealizada, um relato de como um cortesão deveria viver e pelo que deveria lutar. Em princípio, Telemann baseia-se na premissa de que o homem é perfectível, e dado o ambiente e a doutrinação adequados, pode desenvolver-se a tal ponto que será capaz de alcançar a harmonia e a felicidade na vida comunitária. Esta educação é tão eficaz que não são necessárias restrições nem proibições para regular as suas vidas. Eles desfrutam de total liberdade física, espiritual e social. Toda a sua vida, explica Gargantua, foi empregada não por leis, estatutos ou regras, mas de acordo com sua vontade e livre-arbítrio. O que é obrigatório é a boa doutrinação, e então o livre-arbítrio do homem continua a reagir de forma racional e virtuosa. É por esta razão que o seu lema "faça o que quiser" não é abusado por aqueles telemitas autodisciplinados. O princípio da liberdade de vontade é central para esta comunidade.
Esse era o lema, a boa formação humana. Para preservar a civilidade comunitária da abadia de Telemann, são tomadas grandes precauções para evitar que elementos corruptos entrem naquela sociedade. Neste mesmo portão de entrada é proclamado um aviso. Porém, isso revelou uma falha, pois o isolamento em si é uma restrição. Repito, o isolamento em si é uma restrição. Uma incapacidade de lidar com a diversidade do mundo se apresentou. Uma falta de habilidade em utilizar da própria sabedoria para integrar elementos distintos sem se deixar abalar se mostrou presente. O ponto cego da abadia havia se revelado. Os telemitas não serão capazes de impedir a penetração de forças destrutivas vindas da sociedade dinâmica e móvel fora dos seus portões. Teleme, qualquer que seja a sua razão de ser simbólica ou política, permaneceu um parêntese utópico de curta duração. Um novo jeito dos homens emergiu, já cansados da refeição e entediados com a estadia. Para alcançar a felicidade a partir de agora, a ênfase não está mais no coletivo, mas sim no indivíduo que deve encontrar o seu nicho numa sociedade diversa e variada. O sonho de Teleme desapareceu, mas Gargantua nunca abandonou a sua crença na bondade da natureza humana e no seu grande potencial, que poderia ser ampliado por uma educação mais extensa, fundamentalmente aprendendo com o erro cometido. Não é mais o coletivo, é o indivíduo que procura forjar a sua própria felicidade numa sociedade diversificada. Panurge é um dos principais personagens de Gargantua e Pantagruel. Especialmente importante no terceiro e quarto livros, ele é um canalha extremamente astuto, libertino e covarde, a personificação do egoísmo e da autorreferência. Panurge é o símbolo do comportamento social massificado dos tempos atuais. Rabelais aborda em sua obra sobre as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, força e autocontrole, e sobre a inversão de valores que Panurge atua sobre cada uma delas. A primeira virtude cardeal é a prudência, que Panurge reduz a um costume comercial prático de receber dinheiro antecipadamente para que o devedor não fuja ou morra, pois não sabemos o que o amanhã trará. Não existe aqui a prudência serena. O que vemos é o interesse de caráter baixo. A justiça, a segunda virtude, é essencialmente oportunista para Panurge, igualmente auto-orientada. Tem sempre uma intenção autorreferente. A terceira virtude cardeal, a força, é enfatizada por ele apenas como força bruta e não como força moral. O autocontrole é a quarta virtude cardeal chamada temperança e deve, segundo Panurge, ser ignorada, porque é mais seguro satisfazer os desejos sensuais a fim de evitar sofrimento e doenças. Em conversa com Pantagruel, Panurge consegue inverter completamente os significados dessas virtudes, o que justifica sua vida infeliz e desgraçada. Quando Panurge recebeu a liberdade de fazer o que quisesse, ele falhou vergonhosamente. O maior fator que contribuiu para o seu fracasso foi que ele não sabia como tomar uma decisão sábia. Além da educação e da integridade moral, da busca pela paz e do maravilhoso prazer que Panurge espera alcançar, ele deve aprender a tomar decisões sábias e ter a coragem de agir em conformidade, de modo a evitar as consequências infelizes. Isso também nos leva a fazer uma analogia com o mundo em que vivemos hoje, onde valores até então absolutos são colocados em significados relativos, que se adequam aos argumentos que melhor convêm. A verdade de cada um, a opinião de cada um, a liberdade de expressão de cada um. Aqui fica a minha pergunta. Panurge é o que melhor ilustra e exemplifica essa nova geração, confrontada com o problema provocado pela consciência da solidão existencial num mundo em crise, um mundo privado de orientações transcendentes. O pantagruelismo, sem a orientação transcendente, é o grande mal do nosso século. A liberdade, os prazeres, as festas, o riso, a sensualidade, tudo isso está dentro de uma vida feliz e saudável para o pantagruelismo, mas apenas se tiver a formação humana e a orientação transcendental bem desenvolvidas. Em outras palavras, aproveitem as festas, mas leiam livros e compreendam Deus. Para o pantagruelismo, a educação e a boa formação é o que dá a liberdade real de se viver dos prazeres. Vivendo apenas dos prazeres, o resultado é uma vida que aproxima o sofrimento e distancia da felicidade. A questão religiosa dominante continua a ser a da autoautonomia espiritual e intelectual. A reação pessoal de cada homem a Deus é necessária para sua felicidade. O credo do pantagruelismo não é católico nem protestante, nem uma fuga para a eternidade nem para o nirvana. É uma abordagem realista para um enigma eterno.
Roger Millet ressalta a atitude de Pantagruel em relação a Deus e a religião. Ele se importa pouco com dogmas, mas ele volta constantemente à ideia de Deus. Não para relegá-lo a um trono solitário, mas porque vê nele a conclusão natural de toda a manifestação da vida. A irracionalidade da vida em sociedade é uma provocação constante ao homem sábio. Mas como disse um personagem balzaquiano, inspirado em Rabelais 3 séculos depois, por que ficar triste? Beba um pouco deste vinho e vamos brindar. Tintim é universal e consola tudo.